que você esteja, permaneça bem informado. Relacionamentos abusivos são, infelizmente, mais comuns do que se imagina e nem sempre envolvem violência física. O abuso emocional, psicológico e até financeiro pode se manifestar em relações amorosas, familiares ou de amizade, trazendo prejuízos profundos à saúde mental e à autoestima da vítima. Para nos ajudar a compreender melhor esse tema tão sensível, nós recebemos agora em nossos estúdios a psicóloga Letícia Deboben Esquena. Letícia, seja bem-vinda à Jovem Pan Patos, um prazer recebê-la aqui. Bom dia, Matheus. Bom dia, Larissa. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada pelo convite. Prazer é tudo nosso e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Doutora, para a gente poder começar, para a gente poder explicar para quem está nos acompanhando agora, qual é a diferença entre um conflito comum em um relacionamento e um sinal de que pode estar se tornando um relacionamento abusivo? Bom, como a própria palavra diz, né, comum, o conflito ele vai aparecer nas nossas relações, uma vez que nós nos relacionamos com pessoas diferentes de nós, né? Então é comum que a gente encontre um certo embate, né, com as pessoas que nós estamos nos relacionando. Então, normalmente o conflito ele vai abrir um espaço possível para diálogo e para resolução da situação conflituosa. Já no abuso, a situação ela não fica aberta para um diálogo. Normalmente tem uma hierarquia de poder em que uma pessoa detém o poder de fala, né, e o outro ele se cala, né, nessa situação. Então a gente percebe um movimento de controle e de manipulação da vítima, né, de quem está sendo abusado nesse sentido. Então é importante a gente pensar que no abuso não vai acontecer um espaço de fala, um espaço em que a pessoa vai se sentir segura para poder discursar, né, sobre aquela situação. Então, ela apenas recebe essa ameaça ou essa agressão vindo de uma outra pessoa que detém um poder acima dela. E, Letícia, isso acaba se tornando um ciclo de violência, né? E a pessoa, na maioria das vezes, não consegue sair. Eu queria que você falasse um pouco de por que ela fica presa nessa relação abusiva. Então, o ciclo da violência emocional, ela pode acontecer em 3 fases, né? Que é a fase da tensão, em que o agressor ele vai se mostrando, né, de uma forma mais irritada e direcionada a essa vítima. Um segundo momento é o ato da violência em si, e é importante lembrar que essa violência ela vai se desdobrar, né, em violências que até vocês mesmos comentaram, né, que é a violência física, psicológica, moral, patrimonial, né. Então, nessa segunda fase é quando a violência de fato se materializa, e o terceiro momento é quando há um arrependimento, né, do agressor. E é exatamente nesse momento que a vítima começa a entender e a internalizar que tem uma esperança de que aquela situação vai se modificar, né? E que ele vai mudar. Inclusive, vem com promessas de que esse agressor pode mudar, né? Que foi uma situação que não vai acontecer mais. E aí esse ciclo ele continua, porque após esse arrependimento, volta lá na primeira fase, né? A fase de tensão, e aí tudo se repete. Mas é exatamente esse momento em que a vítima acredita que tem uma possibilidade de mudança, né? E, doutora, muitas vítimas acabam se culpando por sofrer algum tipo de violência. Como que a gente pode encarar esse cenário tão real na nossa sociedade? O sentimento de culpa, ele é muito presente, né, em situações de agressão e de violência, né? Exatamente pela agressão ela acontecer muitas vezes com humilhações, com ofensas, xingamentos, né? Então isso contribui para que a própria vítima tenha uma imagem de si de menos-valia e até mesmo de acreditar que ela merece isso, né? Que é algo muito, muito ruim, muito sofrido, né, para a própria pessoa. E isso vai acontecendo num ciclo, né? Muitas vezes ela acredita que aquele comportamento
agressivo, é por causa de uma coisa que ela fez, né? Então, isso vai contribuindo para esse sentimento de culpa. E isso também contribui para que ela esteja na relação. Entende? Letícia, a gente agradece pelos seus esclarecimentos e realmente é algo que a gente vê muito, né, presente no nosso dia a dia. E muitas vezes alguns sinais são dados lá no início, às vezes ali nos primeiros dias de relacionamento. Eu queria que você falasse a respeito deles para que as pessoas ficassem atentas ao se relacionar. Eu posso fazer um adendo Claro. na sua pergunta, Larissa? Porque a gente sabe que essa violência psicológica, ela não está restrita apenas a relacionamentos heteroafetivos, se estende também a relacionamentos homoafetivos. Eu queria que a senhora fizesse esse paralelo pra gente, por favor. Sim. É muito importante você colocar isso, né? Então, tanto que eu não gosto de usar a palavra mulher apenas para se referir a vítimas, né? Porque a gente tem diversos modelos, né, de relacionamento, diversos formatos. Então, é importante a gente lembrar que isso também pode acontecer tanto com homem quanto com mulheres, né? E quando você diz sobre esses primeiros sinais, né, de um relacionamento, de um abuso dentro de um relacionamento, é importante a gente pensar que ele não vai começar necessariamente numa violência física, né, assim como já foi colocado antes, mas a violência psicológica é a mais difícil de ser reconhecida exatamente por ela ser tão sutil. E nós que estamos de fora talvez nem percebemos isso. E a própria vítima dentro do relacionamento às vezes não percebe, né? Porque ela começa ali com algumas ameaças, com algumas chantagens, manipulações, né? Proibições de alguma coisa, como não vai sair se eu não quiser que você vá, né? Então, vai tendo algumas imposições com o objetivo de controlar aquela outra pessoa, né? Então, isso acontece de uma forma muito sutil e, muitas vezes, a própria vítima ela não acredita que isso se trate de uma violência, mas caracteriza uma violência psicológica. E isso traz danos muito sérios para a pessoa que está vivenciando isso. Infelizmente, né, Larissa? Sim, e a gente percebe que traz danos, né, emocionais, às vezes afeta o trabalho da pessoa, afeta a forma que ela lida com a sociedade. E eu queria que você falasse pra gente, Letícia, então, sobre quais são os primeiros passos depois que a pessoa se reconhece, né, nesse relacionamento abusivo, para que ela consiga sair dessa relação. E a gente está falando aqui de relacionamento amoroso, mas também isso pode envolver família, amizades, que também podem ser abusivas e fazer mal para a vítima. E trabalho também. Sim, trabalho, principalmente porque há quem diga que o trabalho deve ser a nossa segunda casa, muito pelo contrário, não deve ser a nossa segunda casa, e muitos abusos acabam acontecendo dentro do próprio trabalho. Exatamente, é importante você colocar isso porque a gente percebe a quantidade de adoecimentos dentro do ambiente de trabalho também, né? Então, essa violência e esse abuso, ele se expande, né, para as várias relações que a gente estabelece, né, com a própria família, com amizades, relacionamento amoroso e também relacionamentos no trabalho. Bom, a partir do momento em que a pessoa percebe que ela está em uma situação abusiva, e é muito importante o auxílio também de pessoas que estão perto dessa pessoa, né, para que possa ajudar no reconhecimento desses sintomas, né, desses sinais de abuso. É muito importante que ela procure uma ajuda profissional, né? E é a partir dessa ajuda que vai ser possibilitado a compreensão e a possibilidade de ressignificar toda a situação que foi vivenciada por ela, né? Inclusive para lidar e enfrentar com esses sentimentos de culpa, de menos-valia, né? Que às vezes pode acontecer na vítima, né? Isso mesmo, doutora Letícia, a gente agradece muito pelos seus esclarecimentos e como a gente disse aqui no início, então se você está se sentindo, né, abusado, alguma violência, isso não é comum, procure ajuda, não se sinta sozinho, procure um profissional que vai te auxiliar aí nesse processo. A gente agradece pela sua participação. Obrigado, doutora. Obrigada a vocês.